Será que valeu a pena eu ter saído do Brasil para vir para a Europa? Morar em Portugal, com todas as situações que eu passei? Vem ver aqui nesse vídeo se você vai também abraçar essa aventura. Olá, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Georgiana, mais conhecida como Geo Jojo, e eu vim aqui fazer novo vídeo, porque já no canal já tem um vídeo meu que eu explico como foi e por que eu vim parar aqui, né, na Europa. Mas depois de quase 4 anos, aliás, eu completei agora em agosto 4 anos, né, de Europa. Eu sei que na real situação, né, do nosso país, Brasil, maravilhoso, que eu amo de paixão, estamos passando por crises e mais crises, né, entra ano e sai ano e as crises não passam. Mas enfim, eu sei e acompanho no Facebook que tem muitos brasileiros, tanto chegando já em Portugal, né, quanto se planejando há anos-luz, não sei, mas tem o desejo de sair do nosso país, né? E Portugal está sendo uma procura muito grande. Então, eu vim aqui dar uns pontos positivos e pontos negativos, falar a quantia de dinheiro mais ou menos que eu trouxe, quando foi que eu cheguei, para onde eu fui. Então, resumindo a história, eu sou engenheira, tenho 2 pós-graduação. E no momento que eu decidi vir, eu estava desempregada. Eu trabalhei numa das empresas de petróleo no Brasil 8 anos, né? Trabalhei para uma subcontratada deles e trabalhei 8 anos na Esfera, que eu não vou dizer aqui o nome, mas a maioria sabe o que é, que rola o fornecimento de combustível, né, para o país, enfim. Então, eu passei 8 anos nessa empresa. Aliás, a empresa que eu estava era subcontratada dessa maior. E eu fiquei desempregada em 2016. Então, voltei para casa dos meus pais, né, tive que me conformar. Entrei numa depressão terrível, né, porque não é fácil você tá assim, independente total, 8 anos, você trabalhar, ter seu dinheiro, né, ter suas contas e pagar suas contas direitinho e tudo mais, e de repente você vê que isso tudo acabou, então é complicado. Mas enfim, voltei para casa dos meus pais e tive que tocar o barco, então recoloquei o meu currículo, né, no mercado de trabalho no Brasil e tudo. As propostas eram muito aquém, né, no caso, né, nem porque, você é engenheira, mas assim, era uma disparidade muito grande de salário e eu teria que ter os custos ainda de viagem, de moradia e tudo mais, enfim, era essa situação. Então, eu não me permitia isso. Aí, eu tenho um tio que é também da minha área, e ele me deu a ideia, Gel, por que você não vai para Portugal, né, fazer um mestrado, um doutorado na área da gente, que ele já fazia o doutorado lá. Então ele me deu essa ideia, eu abracei a causa e comecei a estudar, né, como eram os costumes de Portugal, como era o sistema, o que eu poderia levar de melhor, né, até para o país, enfim. Eu convidei uma amiga, ela topou a empreitada, como se diz, e ela entrou em contato com uma amiga dela que já morava em Portugal. Então, o meu foco também seria Lisboa. Por quê? Por conta da oferta, né, de trabalho que teria mais do que as outras cidades, né, aos redores. E porque seria realmente, assim, o ápice, né, eu teria 3 meses, como todo turista, teria 3 meses para decidir se eu iria ficar ou não. Ou se eu não poderia ficar também, né? Por conta da burocracia de documentação da residência. Então, o que aconteceu? Eu arrumei as malas e vendi o carro que eu tinha. Era
seminovo, mas assim, tava super, super conservado. Eu tinha uma EcoSport e vendi e trouxe a minha reserva todinha que eu tinha, né? Então, assim, deu uma quantia muito boa para eu me manter pelo menos os 3 meses lá, né? Não precisar pedir dinheiro, né? A família nem nada, mas eu me manter esses 3 meses lá, que era o meu objetivo. Então, nós viemos, né, com um apoio realmente dessa minha amiga, que já morava lá. Nós ficamos em Quinta do Conde, que era mais ou menos, não chegava a ser 1 hora de Lisboa, mas tinha que pegar o comboio, né, o trem, para ir e voltar para Lisboa. Então, a princípio, eu encontrei com uns amigos lá, que também já moravam lá. Umas amigas minhas já trabalhavam lá, então foram me dando dicas, né? E quando eu cheguei lá, eu realmente estava com uma reserva, mas comecei a colocar, assim, a princípio, os currículos para a construção civil, né? Para trabalhar, eu sou engenheira de segurança, então eu queria trabalhar na área, mas não recebi nada. Então o tempo foi passando, o primeiro mês era só assim, só conhecendo Portugal, né? A gente também fez, eu e minha amiga alugamos um carro e fizemos uma viagem realmente para conhecer as cidades de Portugal, ver até se eu poderia me encaixar em alguma delas, né? Para morar futuramente, quem sabe. Enfim, a gente passou, eu cheguei lá em 2017, em agosto, e eu tinha até agosto, setembro, outubro, novembro, mais ou menos, nossa passagem estava marcada para novembro, o retorno. E eu tinha até novembro para decidir se ia ficar ou não. Então, o primeiro mês a gente passou explorando, né? O segundo mês eu já comecei a cair em campo. E o terceiro, realmente, eu disse, não, agora realmente eu vou ter que conhecer a França também nesses dias que a gente passou lá. Quando eu voltei da França com ela, era setembro, final de setembro mais ou menos, meados de setembro, não me lembro, não me recordo. Quando foi outubro, realmente, aí eu comecei, né? Então, comecei a soltar meu currículo para o que a gente espera e não, a verdade é essa. Então, é como muita gente diz, gente, não tem nada de glamour. Isso não existe, é vida real, entendeu? Nós saímos de nosso país, deixamos nossa família, nossos amigos, nossos entes todos lá, para enfrentar. Isso eu não estou falando de mim, não, isso eu estou falando no geral, eu estou falando em qualquer país, para enfrentar realmente ser imigrante. Então era aquela tal coisa, digamos assim, os trabalhos que os portugueses, a maioria, não queriam ou não precisavam, então só sobra realmente pra gente. Então eu comecei, né, trabalhando em café, eu comecei realmente servindo no restaurante, uma das minhas amigas, ela me deu a oportunidade, falou com o dono, né, do restaurante, o restaurante era pequeno, de português mesmo, e eu comecei a servir assim, quando ele recebia as excursões, geralmente eram de chineses, eu ia para lá para servir o almoço, então a cozinheira fazia, essa minha amiga também me auxiliava, e eu servia os pratos, recolhia os pratos e tudo, fazia uma limpeza depois e ia embora. Então eu fiquei ganhando, se eu não me engano, eram 15 euros todas as vezes que eu ia servir esse restaurante. Foi pouquíssimo tempo. Aí depois próximo ao nosso apartamento, então, voltando, desculpa, de Quinta do Conde, a gente passou 1 mês e um pouquinho lá nessa casa dessa amiga da minha amiga, mas não deu certo porque eu precisava estar em Lisboa para explorar e colocar meus currículos e ver onde é que eu ia trabalhar, né? Porque já que não surgiam propostas das empresas, né, para eu trabalhar na minha área de engenharia de segurança ou até de técnica de segurança que eu coloquei currículo, então eu tinha que cair em campo realmente do subemprego, né? Infelizmente, ou felizmente, porque nenhum emprego é desmerecedor, não é verdade? Da limpeza, a diretoria, todos eles têm o seu mérito e todos eles têm seu valor. Então, a gente abraça essa causa e é preciso sim, porque são dias difíceis, né? Não é fácil, digamos assim, eu estar no patamar X para descer para o patamar Y, mas enfim, eu acho que isso é
é coragem, né? E muito respeito a todas as pessoas e a qualquer emprego. Então, a gente saiu da Quinta do Conde e fomos morar em Lisboa. Não próximo mesmo ao centro, mas nos bairros ao redor, porque também eram mais barato. Então, eu fui para uma república de amigos. E essa minha amiga que eu já estava trabalhando, digamos assim, fazendo os bicos, né, nesse restaurante que ela já trabalhava. Então, eu passei pouco tempo lá. Aí ela disse, Gel, eu acho que porque como a gente chegou no verão, então as oportunidades eram maiores. Aí começou a entrar o inverno. Aí ela explicou, olha, no inverno o movimento cai, então talvez não tenha mais essas excursões. Então eu tinha que cair em campo para outra coisa. Arrumei um café próximo à minha casa. Passei um ano lá. Foi experiência boa? Não foi. Não, eu lavava prato, tinha uma máquina de lavar lá, mas eu realmente servia. Eu era auxiliar da cozinheira de lá, que por sinal é uma grande amiga minha hoje. Ela é da África, também imigrante, mas já estava, né, em Portugal há bastante tempo, então tinha bastante experiência. Mas assim, me senti explorada. As horas extras, a gente assim, enrolavam e eu não recebia. Eu fui mais por conta do contrato de trabalho, que eu precisava dar entrada na minha residência. Então, eu precisava de um contrato de trabalho. E até então, passou 5, 6, 7 meses e o dono do café nunca deu entrada no CEF, na minha documentação. Então eu ficava cobrando, ele se irritava bastante. Então a gente não chegava a discutir, porque eu não sou uma pessoa de discutir, mas ele se irritava bastante. Ele até levou minha documentação para o contador dele, me levou lá no contador para dizer assim, olha, eu tô dando entrada. Mas no refrigir dos ovos, como a gente chama no Brasil, isso não foi verídico. Então, digamos assim, foi o meu primeiro golpe. Então era para eu ficar mais esperta, né? E tinha que cair fora de lá o mais rápido possível, porque eu já estava praticamente um ano lá, né? E já ainda estava ilegal. Então não era a minha vibe, não era realmente o que eu queria. Nesse meio tempo eu conheci o meu esposo, graças a Deus. Só que ele já morava cá na Noruega, já há 12 anos, já tem o emprego dele, ele é engenheiro também. Então assim, a gente começou a namorar à distância, né? E vale salientar que eu fiquei uns 7 meses ou 8 meses nesse café só. Então assim, aí eu conheci o meu esposo, a gente começou a namorar à distância. Quando eu ia pra lá, a gente se encontrava, porque ele é de Lisboa, né? O pai dele também mora lá. E assim, eu tinha que sair o mais rápido possível desse restaurante, porque eu precisava da residência. E ele bastante preocupado, meu esposo bastante preocupado com isso. Aí, resumindo, né, eu não conseguia realmente o emprego dos meus sonhos, digamos assim, né, como engenheira, nem como técnica. Então eu tinha que ir atrás de um restaurante, ou na parte da restauração, que eles falam, né. Aí consegui uma entrevista num dos restaurantes mais badalados de Belém, que é onde fica os monumentos, né, os marcos do descobrimento. Então esse era uma pizzaria, mas era um restaurante muito grande. Então o movimento de turistas ali era federal, era brutal, como diz em Portugal, né? Então assim, a gente trabalhava muito. Na verdade, eu só passei 4 dias lá porque eu não aguentei. Porque era também serviço de dentro da cozinha. O chefe de cozinha, o que coordenava, organizava lá, era um brasileiro. Então, infelizmente, às vezes a gente leva muito na cara de brasileiros, por incrível que pareça. Mas é verdade. Então, assim, é nossa raça, né? É nosso sangue. Mas, infelizmente, cada um que queira, não são todos, claro, né? Mas alguns queiram passar a perna ou queiram, entendeu? Lhe ferrar, literalmente. Então eu só passei 4 dias lá, trabalhavam com uns paquistaneses, que era terrível, né? Mas não tô falando da nacionalidade, eu tô falando das pessoas que eu trabalhava. Isso é tudo experiência minha, né? Eu tô passando
pela experiência mais brutal para vocês, porque eu acho que precisa sim da realidade. Tem seu glamour, às vezes a gente encontra sim algumas situações, graças a Deus. Tem pessoas boas? Também tem. Mas eu acho que aqui eu tô relatando o que se passou comigo e o que você poderia evitar, né? Então, eu fui para esse restaurante, eu não aguentei 4 dias, eles me pagaram direitinho. Vale ressaltar que no café anterior, ele ficou me devendo uns 200 euros ainda, mas eu fui atrás do meu, eu ainda nem tinha o NIF, que é a numeração que a gente tem, né? Porque Portugal também, como o Brasil, a gente tem o RG, tem o CPF, né? Portugal é a mesma coisa, o NIF são das finanças, que tendo esse número, você dá entrada na sua residência com o contrato de trabalho ou o recibo verde. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque já tem bastante vídeo, né, no YouTube falando sobre o recibo verde, então, mais explicativo. Então, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu consegui, com muito custo, o meu NIF, né, para quando eu conseguisse o contrato de trabalho, já ter o NIF para dar entrada na minha residência, né, na suposta residência no CEF, que é o Serviço de Imigração. Então, de lá, eu só consegui trabalhar 4 dias nesse último restaurante, né, do ponto turístico do Marco do Descobrimento. Mas assim, na entrevista eles, você vai ganhar muito bem, vai ganhar gorjeta e tudo mais, porque aqui a rotatividade de turista é enorme. Mas enfim, gente, no final das contas, não é como eu falo, não é esse glamour que pintam. Enfim, ponto. Eu que tinha que me virar. Então, uma amiga minha outra amiga, são os anjos que Deus me mandou, né? Nesse curto tempo de Portugal, Deus me mandou uns anjos. Eu acho que é meritório sim. E foram através de amizades que eu consegui algumas coisas lá, né? E aí eu fui cair num restaurante, num shopping famosíssimo de lá. Eu acho que é um dos mais luxuosos, que dá até os globais. E trabalhei lá durante 1 ano também. Aí nesse realmente foram pessoas boas que assim veem a situação, né, do brasileiro lá, e como nós, né, somos muito raçudos, trabalhadores e guerreiros, então assim não é qualquer pessoa ou nacionalidade, né, que abraça a causa e veste a camisa realmente, né, como nós. Isso é a pura verdade. Então, eles me contrataram, me deram o contrato de trabalho, a questão do CEF, né, a minha residência chegou também com pouco tempo, graças a Deus, a primeira residência. E o que é que aconteceu, né? Eram trabalhos fáceis? Também não era tudo cozinha, né? Eu não sei o inglês, eu sei o básico dos básicos, então assim, realmente eu tenho que agradecer, né, a essas pessoas que me contrataram, porque como eram um restaurante dentro de um shopping, então a rotatividade também era grande, né? E assim, turista a dar com pau, né? Principalmente no verão e no inverno também. Então, de todas as nacionalidades. Então, eu precisaria do inglês e, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de começar a trabalhar sem o inglês. Mas, assim, eu acho que hoje em dia já tá mais difícil isso. Então, outro conselho, estude pelo menos o básico do inglês. Não chegue nem em Portugal, porque eu acho que você vai naquela mentalidade, não, Portugal fala minha língua português e tá tudo certo, eles são os primos ricos. Não é isso, gente. É muito diferente. Eles me receberam maravilhosamente bem. Eu amo Portugal, amo de coração. É a minha segunda casa, a verdade é essa. Mas o básico você precisa saber sim. Eu acho não, hoje em dia não é mais nem assim fundamental. Você precisa do inglês. É de extrema necessidade, de sobrevivência. E outra,
com o inglês você consegue empregos melhores, né? Salários muito melhores, então é indiscutível isso. Então, inglês é prioridade, sim. Faça um curso de inglês antes de vir. Resumindo, né? A experiência que eu tive lá em Portugal foi uma experiência de vida, né? Conheço muitas pessoas que também chegaram na minha época e foram embora do Brasil porque não aguentam. A verdade tem que ser dita, né? É como eu falo, não tem glamour, gente. É vida real. É você trabalhar na construção civil, realmente, que é pesado também. Na restauração, também é muito pesado. Então, assim, mas a gente não tem muita escolha. Se você quer, se é o seu sonho, eu quero crescer. Portugal, que eu digo que é a porta de entrada para a Europa, é um país que essa burocracia de documentação ainda não é tão difícil de você conseguir uma residência e depois renovar essa residência, entendeu? E depois eu conto minha experiência na Noruega, que foi totalmente diferente, né? Mas isso é um tema para o próximo vídeo, que será realmente o próximo. E é assim, tragam de dinheiro o máximo que você conseguir realmente, né? Porque no mínimo são 3 meses que você fica batalhando, né? Vendo qual é a melhor cidade. Lisboa é uma cidade bastante cara, de rendas bem caras. Só para resumir, que eu também vou fazer um vídeo sobre as rendas de lá, o último aluguel de um quarto, e já tem 2 anos atrás, de um quarto que eu alugava, e era camaradagem, porque eu também aluguei com umas amigas minhas, que eu conheci lá. Então foram pessoas maravilhosas comigo. Eu morava em frente não, mas assim, próximo ao shopping, né? Esse último que eu trabalhava. Porque também não adianta você trabalhar num local e se deslocar, porque você sai, principalmente quem trabalha em centros comerciais, como eles chamam lá, que saem bastante tarde do centro comercial. Então, a locomoção é complicada, o metro, né, e o comboio para se passar em determinados locais, eles têm hora X para terminar, então quantas vezes, meu Deus, eu corria para pegar o autocarro, né, o ônibus, e perdia, aí tinha que ir para casa de metro e andava bem mais. Então, assim, você tem que ver o que é que compensa. Se morar naquele lugar próximo à sua residência, né, ao local de trabalho, desculpa, e você pagar um bocadinho mais caro, entendeu, do que pagar o transporte, apesar de que transporte lá, em comparação aqui à Noruega, é muito barato. Mas em relação à locomoção, você já sai de um dia cansativo, de um dia estressante, para chegar em casa, só dormir, no outro dia você já está de volta ao trabalho. Então, tem essas compensações que você precisa ver. Então, é como eu falei, eu optei por Lisboa, porque Lisboa era uma cidade maior, lógico, e com mais oportunidades. Mas muitas pessoas que moram no norte mesmo de Portugal vivem muito melhor, a qualidade de vida é muito melhor e ganham razoavelmente bem. É aquela tal coisa. O salário de Portugal dá para se viver. Eu era uma pessoa sem filhos, não era casada, aquele salário tinha que me bastar. Então dava. Não era o salário de luxo, não, gente. Eu ganhava, no primeiro eu ganhei 650 euros, só voltando à questão da renda, né? Do aluguel de um quarto. O último quarto que eu pagava era 350 na camaradagem, porque já estava por 520. Então eu acho que eu passei 3 ou 4 meses nesse último apartamento, né? Nessa última casa que eu fiquei. Era uma república também, cada quarto era um casal, ou eram 2 pessoas, geralmente eram 2 pessoas por quarto. Eu optei por ficar sozinha, porque eu era sozinha. Então, assim, de 2017 até o período de 2019, quando eu conheci o meu esposo, então, pois é, eu nem ia falar agora, mas também tem no vídeo, nós casamos, graças a Deus.
em 2019, em setembro, e ele me trouxe para a Noruega. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Porém, aqui no canal já tem realmente falando algumas coisas da Noruega, como é que eu vim parar aqui. Mas é isso, para não se estender muito, né? Mas alguém, se tiver alguma dúvida, eu tenho enorme prazer de ajudar. Bota aqui nos comentários. Eu vou falar também das rendas e de uns golpes, não, de um golpe, aliás, que eu recebi em Portugal. Esse é imperdível, porque até polícia baixou, gente. Ai, meu Deus, quando eu me lembro, mas tudo bem. Então, é isso. Eu espero que, se eu não tiver sido clara, vocês podem deixar comentários aqui. Eu sei que tem bastante brasileiro querendo vir para a Europa, né? Digamos, nem Portugal, mas para a Europa. Então, como eu falei, o inglês é prioridade. O que você juntar de dinheiro é de grande valia, porque os aluguéis, principalmente em Portugal, estão caríssimos. E você precisa se organizar. Mas assim, tudo é querer, né? Se você tem essa vontade, poxa, eu vou para lá pelo menos para tentar. Gente, não custa tentar, não é? Não, você tem 3 meses dentro do país, então dá para você fazer muitas coisas, né? Algumas coisas não, muitas coisas. De boas e de ruins, né? Então vai depender aí do que você quer, do que você pretende. E de Portugal para o resto da Europa é um tapa. Mas a documentação ainda de Portugal ainda está um pouco mais flexível. Eu faço comparação Portugal-Noruega, né? Mas eu vou fazer o vídeo da Noruega para vocês e vou fazer também o vídeo das rendas, o que foi esse meu perrengue que eu passei lá, que não foi fácil, foi com um português. Então, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar os comentários. Deixa o seu like aí que ajuda bastante. Se inscreve no canal porque eu vou estar, a partir de agora, eu vou estar sempre postando uns videozinhos interessantes, uns temas interessantes para vocês conhecerem e matar as curiosidades de quem tá fora do Brasil, né? Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo para aquela amiga ou amiga que tá, poxa, eu tô interessada, e para ver a real situação, né? Do que os brasileiros passam em Portugal ou nos outros países fora do Brasil, e até mesmo no Brasil, não é verdade? Mas é isso, gente, eu espero que vocês curtam e gostem, e eu tenho imenso prazer de ajudar a vocês, que eu tô aqui por obra divina e por ajuda de muitos amigos também. Então, fiquem bem, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus. Beijo! Só para finalizar, a pergunta do início do vídeo. Será que valeu a pena eu passar por todos esses perrengues aqui na Europa, sair da minha casa do Brasil, do meu conforto com a minha família, para vir viver o que eu já vivi? Valeu, gente. Eu faria tudo de novo. Eu não me arrependo um segundo. Mas isso cabe a você, né, refletir os prós e os contras e ver se realmente é isso que você quer. É arriscar? Então vai lá. Porque não tem preço que pague. Eu sei que muitos tiveram insucessos e voltaram. Eu, graças a Deus, eu tô onde eu queria estar, como eu queria estar e com quem eu queria estar. Deus é maravilhoso. Então é isso, só para finalizar o vídeo. Valeu a pena sim. Beijão!